O que é cultura? Os costumes, tradições, atitudes, valores, normas, ideias e símbolos governam o padrão de comportamento humano. Olá, seja muito bem-vindo ao canal O Que É. Neste vídeo, iremos responder a questão: o que é cultura? Padrões comuns de cultura. É em termos culturais que somos capazes de entender o padrão de comportamento específico dos seres humanos em suas relações sociais. Portanto, as ideias culturais emergem da vida social compartilhada. Significado da cultura. Às vezes, um indivíduo é descrito como uma pessoa altamente culta, o que significa que a pessoa em questão tem certas características, como a fala, o modo e o gosto pela literatura, pela música ou pintura, que o distinguem dos outros. Cultura, nesse sentido, refere-se a certas características pessoais de um indivíduo. No entanto, esse não é o sentido em que a palavra cultura é usada e entendida nas ciências sociais. Às vezes, a cultura é usada no discurso popular para se referir a uma celebração ou uma noite de entretenimento, como quando se fala de um show cultural. Nesse sentido, a cultura é identificada com a estética ou as artes plásticas, como dança, música ou teatro. Isso também é diferente do significado técnico da palavra cultura. O vocábulo cultura. A sociologia e a antropologia fazem especial uso da palavra cultura. Para essas ciências, cultura refere-se à soma dos modos de vida dos seres humanos, como seu comportamento, crenças, sentimentos, pensamentos, denota tudo que é adquirido por eles como seres sociais. A cultura foi definida de várias maneiras. Não há consenso entre sociólogos e antropólogos em relação à definição de cultura. Uma das definições mais abrangentes do termo cultura foi fornecida pelo antropólogo britânico Edward Taylor. Ele definiu a cultura como aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Alguns escritores acrescentam a essas definições outras capacidades e hábitos, como a linguagem e as técnicas para criar e usar ferramentas. Mais sobre esses detalhes você encontra no artigo completo que deu origem a esse vídeo. Você acessa esse artigo que está no meu blog, pelo link que está na descrição do vídeo. Características da cultura. A partir de várias definições, podemos deduzir as seguintes características. Comportamento aprendido. Nem todo comportamento é aprendido, mas a maioria é aprendida. Pentear os cabelos, ficar na fila, contar piadas, criticar o presidente, ir ao cinema. Todos constituem comportamentos que precisam ser aprendidos. A cultura é abstrata. A cultura existe na mente ou nos hábitos dos membros da sociedade. A cultura é a maneira compartilhada de fazer e pensar. Esse comportamento ocorre de maneira regular e padronizada e é chamado de cultura. A cultura também inclui objetos materiais. O comportamento do homem resulta na criação de objetos. Para fazer esses objetos, foram necessárias numerosas e variadas habilidades que os seres humanos construíram gradualmente ao longo dos tempos. A cultura é compartilhada pelos membros da sociedade. Os padrões de comportamento aprendido e os resultados dessa conduta são apresentados não por uma ou poucas pessoas, mas geralmente por um grande contingente. Assim, muitos milhões de pessoas compartilham padrões de comportamento, como o cristianismo, como sorver um bom amargo e torcer pelo maior time do sul do Brasil, compartilham o gosto pelo futebol e a inevitável flauta no adversário. Cultura significa simplesmente um modo de vida de um povo, ou o seu design de vida. Kluckhohn e Kelly definem isso no seu sentido. Uma cultura é um sistema derivado historicamente de projetos explícitos e implícitos de vida, que tende a ser compartilhado por todos ou por membros especialmente projetados de um grupo. Por exemplo, o comportamento cultural do adolescente pode ser generalizado a partir de regularidades no vestuário, maneirismo e conversação. A cultura é um produto humano. A cultura é uma criação da sociedade em interação e depende para sua existência da continuidade da sociedade. A cultura é idealista. A cultura consiste nos ideais e instituições intelectuais, artísticos e sociais que os membros da sociedade professam e aos quais se esforçam para confirmar. A cultura está mudando continuamente. Algumas sociedades, às vezes, mudam lentamente e, portanto, em comparação com outras sociedades, parecem não estar mudando. Mas eles estão mudando, mesmo que não obviamente. A cultura é variável. A cultura varia de sociedade para sociedade, grupo para grupo. Por isso, dizemos cultura da Índia ou da Inglaterra. A cultura é um sistema integrado. Suas várias partes são integradas entre si e qualquer novo elemento introduzido também é integrado.
A linguagem é o principal veículo de cultura. O homem vive não apenas no presente, mas também no passado e no futuro. Ele é capaz de fazer isso porque possui uma linguagem que lhe transmite o que foi aprendido no passado e lhe permite transmitir a sabedoria acumulada para a próxima geração. Cultura define mitos, lendas e sobrenatural. Não podemos entender o comportamento de nenhum grupo sem conhecer algo dos mitos, lendas e crenças sobrenaturais que eles sustentam. Mitos e lendas são forças poderosas no comportamento de um grupo. A cultura fornece padrões de comportamento. O indivíduo não precisa passar por dolorosa tentativa e erro ao aprender quais alimentos podem ser consumidos, sem se envenenar, ou como viver entre as pessoas sem medo. Cultura e sociedade. A relação entre sociedade, cultura e personalidade é enfatizada por Ralph Linton. Uma sociedade é um grupo organizado de indivíduos. Uma cultura é um grupo organizado de respostas aprendidas. Uma sociedade não pode existir separada da cultura. É preciso sempre ter em mente a interdependência e a relação recíproca entre cultura e sociedade. E aí, gostou do nosso vídeo? Então não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu like.